Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta para falar tudo o que aconteceu na Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogos disputados neste domingo. Muitos jogos neste domingo, muitas vagas já sendo decididas, muitos times já classificados. Sem demora, vamos ver os gols, vamos ver tudo o que aconteceu agora. Começando então no grupo 15, tá? Esse foi o grupo 15, o primeiro grupo que tivemos jogos no dia de ontem, no domingo, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Primeiro jogo, Comercial de Tietê 1, Capital do Distrito Federal 3. Lembrando que essa sede do grupo 15 é lá na cidade de Tietê, então o Comercial aí é o time da casa, né? Só que foi uma bela vitória do Capital, foi de virada e todos os gols aí marcados no primeiro tempo, todos os 4 gols do jogo, Capital venceu. O outro jogo do grupo, Ivinhema 1, América Mineiro também 1. Empate em 1-1, mais um jogo difícil para o Coelho nesta Copa São Paulo. O América até saiu na frente, mas bem no comecinho do jogo, mas acabou levando o empate no segundo tempo. Portanto, a situação deste grupo 15 é a seguinte, ó. Capital é o líder com 4 pontos, depois o América com 2, o Ivinhema também com 2 pontos, o América fica em segundo porque marcou um gol a mais, né? E o Comercial na última colocação com 1 ponto. Deixa eu voltar aqui, ó, pra gente ver o próximo confronto, Capital contra Ivinhema e Comercial contra América. Então, todos os times aí têm chances de classificação ainda. Bom, vamos para o próximo grupo, o grupo 16, lá na cidade de Porto Feliz, onde o Capivariano venceu o Santa Cruz por 2-1. O gol da vitória do Capivariano foi aos 50 minutos do segundo tempo, hein? E o Santa Cruz acabou então perdendo. O Desportivo Brasil, o time da casa aí, o time lá de Porto Feliz, venceu por 3-0 o Rio Branco. O Desportivo ainda não está classificado matematicamente, mas só mesmo uma catástrofe tira a vaga aí da equipe de Porto Feliz. A última rodada é Desportivo Brasil contra Santa Cruz. Olha só a classificação: Desportivo com 6, Santa Cruz 3, Capivariano 3 e Rio Branco sem nenhum ponto. Desportivo e Santa Cruz se enfrentam na próxima rodada e Capivariano e Rio Branco. Bom, vamos para o próximo grupo, o grupo 17, lá na cidade de Salto. O Esfera venceu mais uma por 1-0, com um golzinho marcado no primeiro tempo, e com isso o time aí da cidade de Salto já garante a sua classificação para a próxima fase, lá para o mata-mata. No outro jogo, o Botafogo de Ribeirão Preto derrotou o América de Natal por 2-1 e agora é o segundo colocado do grupo. Fast Botafogo na última rodada e Esfera e América. Olha só a classificação: Esfera em primeiro com 6 pontos, já classificado, Botafogo em segundo com 3, América e Fast Clube com 1 ponto. Seguimos então para falar aqui do grupo 18. Grupo 18 lá em Santana de Parnaíba, o time sede aí é o SK Brasil, que é lá de Santana de Parnaíba, e venceu o Timão por 7-0. O time do SK Brasil, que tinha perdido o primeiro jogo para o Floresta, venceu aí o Timão por 7-0, uma goleada. E no outro jogo, entre Floresta e Atlético Mineiro, o Galo venceu por 2-0, segunda vitória do Atlético, ainda não garantiu a classificação matematicamente, mas está quase lá o Galo Mineiro. A próxima rodada tem SK e Atlético, e Timão e Floresta. A classificação: Atlético em primeiro com 6 pontos, SK Brasil e Floresta em segundo com 3. Lembrando que o SK tem uma parada dura contra o Atlético Mineiro na última rodada. E o Timão na última colocação com 0 pontos. Bom, agora a gente chega no grupo 21, grupo lá na cidade de Guaratinguetá, onde o Red Bull Bragantino venceu mais uma vez, venceu o Bahia por 2-1 de virada. O RB Bragantino, todos os gols aí foram marcados no primeiro tempo.
E o Guaratinguetá venceu também o Joinville. O primeiro tempo terminou 1-1 e depois o Guaratinguetá fez 2-1. Nesse grupo 21 aí, ó, o RB Bragantino já está classificado. Olha só a classificação: Bragantino em primeiro com 6, Guaratinguetá em segundo com 3 e Bahia e Joinville na última colocação com 1 ponto ganho. Vamos agora para o grupo 22. Grupo 22 pertinho ali de Guaratinguetá, lá na cidade de Taubaté. E o time da casa venceu a equipe do Patriotas, o time lá de Curitiba, né? Venceu por 1-0 o Taubaté. E o Taubaté, que havia empatado, né, na primeira fase, venceu agora a equipe do Patriotas, o Taubaté, que também é conhecido como Burro da Central. O único gol aí dessa partida foi marcado no início do jogo. E no outro jogo, o Cuiabá venceu de novo, 2-1 para cima da Inter de Limeira. A Inter terminou o primeiro tempo até vencendo, mas tomou a virada no início do segundo tempo. E com isso, o Cuiabá também está classificado. Só que a Inter, se vencer o Patriotas e o Cuiabá vencer o Taubaté, a Inter se classifica, por qualquer placar que for. Essa é a situação do grupo, ó. Cuiabá em primeiro com 6, Taubaté em segundo com 4, Inter de Limeira com 1 e Patriotas com 0. Se a Inter vencer por 1-0 e o Cuiabá derrotar o Taubaté também por 1-0, a Inter se classifica porque ela vai igualar o saldo de gols com o Taubaté e vai ter um gol a mais, tá? Então tá bem aí, ainda muita disputa entre Taubaté e Inter de Limeira para ver quem se classifica. Quem pega aí a segunda vaga desse grupo 22. Agora vamos para o grupo 23, lá em Itaquaquecetuba, onde o Aster Brasil, o time da casa, venceu o Cruzeiro de Arapiraca por 4-0. 2 gols em cada tempo nesse jogo aí. E no outro jogo, o Santo André perdeu para o Sport por 2-1. O Sport marcou no final do primeiro tempo, o Santo André empatou no início do segundo, e o gol da vitória do Sport foi marcado nos acréscimos da partida. Aster e Sport, portanto, estão classificados para a próxima fase. Veja aí, ó, as duas equipes com 6 pontos ganhos se enfrentam aí na próxima fase. O Aster pode empatar, que garante a primeira colocação desse grupo 23. Vamos agora para o grupo 24, o grupo lá de Barueri, onde o time da casa, o Oeste, venceu o Queimadense por 4-0. Segunda vitória do Oeste aí no campeonato, garante já também a sua classificação. E no outro jogo, o Palmeiras também venceu pelo mesmo placar, 4-0 também, e o Verdão também garantiu a sua classificação na próxima fase. As duas equipes aí somaram 6 pontos cada uma e estão classificadas. Olha só a classificação desse grupo 24, Palmeiras e Oeste na primeira colocação. Do grupo 24 a gente vai para o grupo 26, lá na cidade de Diadema, onde o time da casa, o Água Santa, venceu mais uma vez, hein? 3-0 Água Santa para cima do Remo. O primeiro tempo nesse jogo terminou 0-0, mas no segundo tempo o Água fez aí 3-0 no Remo. No outro jogo, Santos e Nova Venécia, o Peixe sapecou aí uma goleada de 7-0. O primeiro tempo foi só 1-0 para o Santos, mas aí no segundo tempo o Santos sobrou em campo e desencantou aí, marcando mais 6 gols. E com esse placar, o Santos ficou 1 gol de saldo à frente do Água Santa, e então vai jogar pelo empate para ficar em primeiro lugar do grupo na última rodada, né? Santos e Água se enfrentam, o Santos joga por um empate para ficar em primeiro lugar desse grupo aí. As duas equipes já estão classificadas. Agora o grupo 27, lá em Suzano, o Madureira venceu mais um, hein? 2-1 para cima dos donos da casa, o União Suzano, mais uma vitória então do Madureira. Nesse jogo aí, o União Suzano chegou a empatar aos 92 minutos de jogo, só que o Madureira fez o gol da vitória aos 99 minutos
muita emoção nesse jogo e o time carioca vence mais uma vez e classifica-se para a segunda fase. E no outro jogo a Portuguesa fez 2 gols no final do primeiro tempo, o Goiás diminuiu no segundo tempo, mas ficou assim. Portanto, Madureira e Portuguesa estão classificados aí no grupo 27. Olha só a classificação: Portuguesa em primeiro com 6 pontos e 6 gols de saldo, e o Madureira em segundo com 6 pontos e 2 gols de saldo. A Portuguesa então joga pelo empate para ficar em primeiro lugar aí na última rodada. Agora o grupo 28, lá em Mogi das Cruzes, o time da casa, o União de Mogi, perdeu mais uma, dessa vez para o outro capital, o capital do Tocantins, que também havia perdido lá na primeira rodada, se deu bem aí e venceu o time da casa e levou aí os seus primeiros pontos. No outro jogo, o Nova Mutum jogou com o Cruzeiro e houve empate, hein? O Cruzeiro empatou com o Nova Mutum 1-1, os gols foram no segundo tempo. Quem abriu o placar foi o Nova Mutum, o Cruzeiro empatou e no momento o time mato-grossense é o líder por conta do saldo de gols. Olha só a classificação: Nova Mutum em primeiro, 4 pontos e 2 gols de saldo, Cruzeiro em segundo, 4 pontos e só um golzinho de saldo. E o Capital tem chances ainda, com 3 pontos aí na terceira colocação. Já a União de Mogi está fora, né? Não tem mais chances, vai jogar para cumprir tabela na última rodada. E chegamos ao último grupo que teve jogos nesse domingo, o grupo 30, que é lá na cidade de São Paulo mesmo, lá no campo do Ibrachina. E o time da casa venceu de novo, hein? O Ibrachina mandou um 5-0 para cima do Picos e garantiu a sua classificação antecipada aí para a próxima fase, a equipe do Ibrachina. O outro jogo, CSA e Vitória, terminaram empatados aí em 0-0, hein? Coisa rara na Copinha, um empate sem gols aí entre CSA e Vitória. O Vitória só precisa de um empate, mas se o CSA vencer o Picos e o Vitória perder do Ibrachina, o CSA é que se garante aí classificado. Essa é a situação de momento no grupo 30 aí da Copa São Paulo. Então tá aí, amigo torcedor, tudo o que aconteceu ontem, né, no domingo, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e hoje tem muito mais jogos. Vamos continuar acompanhando e logo mais tem vídeo. Ou vai sair à noite ou vai sair amanhã de manhã, mas teremos vídeo falando tudo o que aconteceu nesta segunda-feira de Copa São Paulo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é sempre bem legal ter você aqui com a gente. E é lógico, pode aí fazer o seu comentário à vontade, que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.